Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo, falando das classes que existem entre os espíritos, lembrando que a semana passada a gente falou da 8ª classe, que fala dos espíritos pseudo-sábios. Hoje nós vamos falar da 7ª classe, que fala dos espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Podem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosserias, alegrias sentem saudade. Então, nós estamos falando dos espíritos neutros, né? Que não são bastante bons ainda para fazer o bem e ainda se apegam às coisas deste mundo. Isso também nós temos aos montes, né? 6ª classe. Espíritos batedores e perturbadores. Será que tem isso mesmo? Espíritos que perturbam, espíritos batedores que promovem pancadas, essas coisas assim? Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Pode caber em todas as classes da 3ª ordem. Manifestam-se geralmente sua presença por efeitos sensíveis e efeitos físicos, como pancadas, movimentos, deslocação anormal dos corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria, parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, sobre a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que estes fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligentes. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixa de ordinário como atribuições do subalterno, mas mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. É bom a gente lembrar que esses espíritos realmente conseguem movimentar objetos, como aqui falou, fazer barulho, pancadas, mas tudo isso eles conseguem com o auxílio de um médium de efeitos físicos. Mais para frente nós ainda vamos falar alguma coisa mais a esse respeito. Então eles aproveitam essas energias emanadas de certos médios, talvez até desavisados do seu potencial, e criam todo esse transtorno. Muitas das vezes ouvimos pancadas, corremos lá para ver o que é, não houve nada, você não viu nada, não aconteceu nada, mas são espíritos que causam esses transtornos para nós. São espíritos que, de uma forma ou de outra, estão sempre criando uma situação embaraçosa, criando uma situação ruim para nós. Nós temos aqui os espíritos da 2ª ordem, os espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem,
Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal, assim nas formas e linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguns de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. E ocupa, agora, os espíritos da segunda ordem, a quinta classe. Falamos agora há pouco, a sexta classe, que ainda pertencia aos espíritos imperfeitos, foi isso? Então, os espíritos bons, com essas características que a gente acabou de ler, pertencem agora à quinta classe. E na quinta classe, nós encontramos espíritos benevolentes. A bondade é neles as qualidades dominantes. Apraz de prestar serviço aos homens e protegê-los, limitado, porém, são os seus conhecimentos, progredindo mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, são espíritos bons, benevolentes, que não cresceram muito ainda intelectualmente, mas moralmente já cresceram bastante, E vai continuar crescendo. Então, esses são os espíritos benevolentes que pertencem à segunda ordem e estão na quinta classe. Dentro dessa mesma ordem estão os da quarta classe, que são os espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Quer dizer, então, esses são os espíritos sábios, que já têm um certo conhecimento, que já se atém à ciência, aos estudos, ao crescimento intelectual, e que já não tem mais nada de espíritos imperfeitos. Dentro da segunda ordem, temos a terceira classe agora, que pertence aos espíritos de sabedoria. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Olha só, aqui é muito bom a gente lembrar, que antes nós falamos de espíritos sábios, espíritos inteligentes, de grandes conhecimentos. E aqui nós estamos falando de espírito de sabedoria. Existe uma certa diferença, Porque ser inteligente, ser sábio, ter conhecimento é uma coisa. Ser sábio é uma coisa. Ter sabedoria é outra. Ser sábio é ter os conhecimentos. Ter sabedoria é colocar em prática os conhecimentos. Por isso que aqui fala, as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracterizam. Quer dizer, eles têm qualidades, ele trabalha. Sem possuir ilimitado conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Quer dizer, é aquele que coloca bem os pingos nos is. Ainda na segunda classe, nós temos os espíritos
superiores. Esses se reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber, quer dizer, dentro daquilo que nós podemos saber. Comunicam-se completamente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quer dizer, são seres elevados, né, superiores, são seres que nos ajudam, que nos amparam, que nos orientam, que dão força, que mostram sempre para a gente o caminho do bem e se afastam sempre da gente quando nós estamos com segundas intenções, quando o nosso propósito não é um propósito sincero. Se afastam da gente quando percebem que nós não estamos dando ouvido a eles, ou que eles estão nos mostrando uma coisa e nós estamos querendo fazer outra. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missões de progresso e então nos oferece um tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, quando esses espíritos perfeitos necessitam reencarnar, como a gente tem notícia de vários deles que já tiveram e estão por aí, eles vêm para trazer conhecimento, oferecem exemplos para a humanidade, oferecem compreensão, oferecem amor e mostram para a gente o que realmente a gente veio fazer nesse mundo com os seus exemplos de vida. Bom, tivemos a terceira ordem, com 5 classes, a segunda ordem, com 4 classes, e agora nós temos a primeira ordem, com uma única classe, a classe dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos de outra ordem. Essa primeira classe única, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma das perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer prova nem expiações, não estando mais sujeito a reencarnações no corpo perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha como é interessante, né? Olha como isso é importante. Olha que notinha também tem aqui. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monotória, a transcorrer de perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia do universo. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos nas obras do seu aperfeiçoamento e lhes designa a sua missão. Assistir o homem nas suas aflições, concitá-los ao bem e à expiação das faltas que o conservam distante da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação grandíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins.
podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, esses são os espíritos perfeitos. Isso é o que mais nós almejamos, espíritos puros, se tornar um espírito puro. Porque quando nós nos tornamos espíritos puros, longe do que o que muita gente pensa, que nós vamos ficar no paraíso, vamos ficar no bem bom, relaxando. Não. Nós, quando nos tornamos espíritos puros, nos tornamos mensageiros diretos de Deus. Recebemos ordens diretamente de Deus. Por isso que, se quem não leu ainda, deveria ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala bem claro isso aí. Lá diz que os Espíritos do Senhor, como um imenso exército, se espalha sobre a superfície da terra. Então é muito bom a gente ler o prefácio do Evangelho de vez em quando, para lembrar que quando nos tornarmos espíritos puros, estaremos ao lado de Deus, recebendo ordens diretamente dele para auxiliá-lo no crescimento e no progresso do planeta.